passando ali, né? Sabe fazer? Boa noite, pessoal. Vamos já começar, né? Nosso debate. Sejam bem-vindos, Rede. O secretário já está por aí também. Muito boa noite a todos. Nosso presidente Moisés, secretário Bruno, boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos iniciar já agradecendo a sua disponibilidade, né? Um parceiro institucional do SESCOM, da categoria contábil, sempre tem aceitado e participado dos nossos eventos, como foi o ciclo empresarial, abriu a rodada de palestras ano passado. Enfim, um parceiro institucional forte que temos, nossa gratidão. Inclusive, deixar claro aqui para o pessoal que a disponibilidade é tanta que o secretário nem o Instagram tem, viu? Eu acho que é a primeira live. É verdade. Tanta disponibilidade que está usando o perfil da Exat. Agradecer a Exat também por toda a disponibilidade nesse período todo. Eu quero apresentar rapidamente o secretário. Todo mundo conhece o Bruno, é uma pessoa simpática, muito doada. Tem dupla formação, secretário. Formação contábil, é um colega da contabilidade. Também tem formação jurídica, bacharel em direito. Exerceu muitos cargos desde que assumiu o serviço público, na condição de auditor. Trabalhou e se especializou e é um apaixonado por inteligência fiscal. Né? E nessa toada, montou com a doutora Renata Carvalho, praticamente posso dizer isso, o núcleo de combate aos crimes contra a ordem tributária. De lá saiu para assumir a diretoria de legislação, não é isso, secretário? Na Cefaz. E agora o nosso secretário executivo, combativo, faz parte também do comitê, ou comissão, salvo engano, de gestão da crise. Secretário, nossa gratidão, boa noite, se apresente para a gente começar o debate. Boa noite, doutor Eduardo. Para mim é uma satisfação participar de mais um evento aí a convite do SESCOM. Sempre que nós temos a oportunidade de debater com os colegas do ramo do setor contábil, eu conto sempre uma piada inicial, que eu acho que os colegas já estão até acostumados com isso, que eu sou formado em contabilidade e exerci a contabilidade, né, por 2 dias, né? Não consegui acompanhar, né, da norma tributária. Sei da total dificuldade, né, da missão árdua que os colegas, os profissionais contábeis têm para acompanhar essa evolução normativa, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito municipal e federal, né? Mas a Secretaria da Fazenda tem, né, se portado sempre diante da classe como um parceiro. Temos a plena convicção, a certeza de que os colegas da área contábil são verdadeiros parceiros do Estado, parceiros da vida econômica do Estado. São eles que são responsáveis
responsáveis, né, pela apresentação das informações, das declarações que geram e que apuram, né, todo o tributo que é carreado aos cofres públicos, né? Então temos a plena consciência disso, de que tanto Secretaria da Fazenda e Estado como um todo precisa estar de mãos dadas, né? Mãos dadas com essas áreas, mãos dadas com o empresário e mãos dadas com os colegas da classe contábil. Então abraçar aí o presidente Abelci, sempre extremamente receptivo às nossas demandas, né? A via é sempre de mão dupla. O presidente Abelci, por muitas vezes, em muitas das ações da Secretaria da Fazenda, alguns comunicados, a necessidade de mudança de algumas diretrizes, nós temos sintonizado muito com o presidente Abelci, agora com o presidente Bruno Citônio, né, o presidente do CRC, e eu acho que a ideia é essa, doutor Eduardo, a ideia é sempre construir. Eu que tive minha formação, a maior parte da minha formação profissional, abraçar aí o contador, o ex-presidente Garibaldi, que acaba de entrar na live. Então, eu que tive a maior parte da minha formação profissional, como você falou aí na área de inteligência, tenho uma consciência que só se constrói resultados com parcerias e de mãos dadas. E dentro dessa ideia de construção de parcerias e de mãos dadas, não tenham dúvida, o empresariado paraibano são verdadeiros parceiros do Estado. E o instrumento de viabilizar essa parceria, indiscutivelmente, são os colegas e profissionais da área contábil. Estamos à disposição para um bate-papo. Eu acho que a ideia aqui é que a gente construa um bate-papo, atualizar as ações do governo do Estado, as ações determinadas pelo governador Azevedo, né? Mas a ideia é que nós façamos exatamente um bate-papo. Estou extremamente aberto aí ao diálogo, às perguntas, quem porventura vem interagir, eu talvez não consiga acompanhar, você como mediador, talvez a gente não consiga acompanhar as perguntas na sua integração. Mas fica de... Quando isso aqui terminar, ficam as portas abertas da Secretaria da Fazenda para a gente continuar e manter sempre aberto o diálogo. É por aí, Bruno. Eu agradeço toda essa disponibilidade e todas as palavras que você falou a respeito dessa atividade que eu posso dizer com muita tranquilidade, heróica, que é a contabilidade. Todos os adjetivos e todas as palavras que você teceu a respeito dela nos remete ao primeiro assunto que eu quero abordar. A questão da essencialidade exatamente dos serviços contábeis. Você acompanhou, você tem acompanhado a demanda da classe. Inclusive já chegamos ao judiciário para que a atividade contábil seja reconhecida como essencial ao Estado, à economia, inclusive ao enfrentamento da própria pandemia. Nós temos todas as obrigações, ou pelo menos a maioria das obrigações fiscais mantidas, sobretudo as acessórias. Alguns impostos dos simples foram postergados, foi também postergado alguns prazos de pagamento, de parcelamento de dívida e tudo mais, mas as obrigações, que são os lançamentos, toda a parte de escrituração não foi dispensada. Isso torna necessário que os escritórios de contabilidade se mantenham ativos, mais do que nunca, porque não se trata apenas de SCD, EFD, nós temos toda uma demanda de folha de pagamento também, que atualmente com essas medidas provisórias trabalhistas tem demandado muito esforço dos escritórios e suas equipes, de modo que para nós fica muito claro que a nossa atividade, o nosso serviço é de fato essencial. Eu gostaria de saber, Bruno, sua posição enquanto secretário, a posição do governador, se você já tem algum debate com o governador a respeito disso. Nós impetramos o mandado de segurança, a justiça já concedeu, o governador não se pronunciou ainda no processo. Gostaria de saber do secretário como é que é visto pela entidade, tanto a Cefaz como pelo governo do Estado, essa demanda da classe contábil. Um detalhe, nós queremos manter os escritórios funcionando, não é para com o histórico ou com o argumento de manter emprego ou salvaguardar a economia desses escritórios. Apenas nós não temos como manter os serviços sendo prestados sem
sem que esses escritórios possam ser acessados, com todas as restrições que nós já estamos obedecendo. Secretário, como é que é visto essa demanda? Como é que é vista essa demanda pela Secretaria e pelo próprio governador, se você já tem algo a dizer a respeito disso? Primeiramente, Eduardo, acho que é sempre importante a gente pontuar. Estamos aqui na condição de gestor da Secretaria da Fazenda, mas devemos sempre pensar sempre fora da nossa caixa, né? E aí, eu acho que essa dicotomia economia, saúde, isso são algo que não são estáticos, né? A gente não pode estar sempre discutindo a situação de que vê apenas o lado da economia ou vê apenas o lado da saúde. Eu acho que essa situação, a gravidade dessa situação, faz necessário uma... Tivemos a oportunidade já há uns 10 dias, mais ou menos, o secretário Marialvo, de debater isso com o governador do estado. Acho que travou a transmissão do secretário. Voltou. O áudio está cortando, Bruno, seu áudio. Não está chegando aqui não o áudio. Tenta aí plugar um headphone. Isso. O áudio está travado do secretário, a gente não está conseguindo acompanhar. Deixa ele voltar, né? Olha aí. Ainda travado. Bruno, você consegue nos ouvir? Acho que aqui também travou, né? Isso, vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar tentar receber o secretário novamente. Faz parte, faz parte. O meu não travou, mas assim, eu tirei Bruno para ver se coloco ele. Deixa eu ver se ele volta por aqui. Acho que ele saiu, né? Deixa eu tentar. Pronto, ele aqui de novo. Isso. Vamos ver agora. Já reconvidei o secretário. A mim está todo mundo ouvindo, né? Acho que estão me ouvindo direitinho aí. Secretário voltando. E agora, secretário? Opa, estamos de volta. Estamos de volta. Tivemos problema de internet aqui, mas agora está solucionado. Sim, tá bem agora? Estamos. Então, nós falávamos sobre essa questão da essencialidade, né, da atividade contábil. Isso. Então, dentro dessa ideia, nós já tivemos a oportunidade de discutir isso com o governador, eu acho que há uns 10 dias atrás, e mais recentemente o secretário debateu na sexta-feira passada isso com o governador, e ontem mais uma vez, né?
E o governador está totalmente sensível a isso. Precisou que nós anunciássemos, sim, né, que o governo do estado realmente irá editar a norma, colocando a atividade contábil como atividade essencial. Houve a necessidade de nós alertarmos o governador da existência de um decreto da prefeitura, salvo engano, um decreto emitido no último sábado, né? O decreto 9487 saiu no semanário aí no último sábado. E por hora, né, entendeu por uma medida mais no sentido de não permitir, pelo menos por enquanto, o funcionamento dos escritórios. Nós tentamos dialogar ontem e hoje com o secretário Max Bichara, que recepcionou muito bem a demanda, o secretário da Receita do município. Dialogamos também ontem, o secretário Marialvo dialogou com o procurador-geral do município, com o doutor Aldelmar, o qual também recepcionou muito bem, abriu o diálogo junto com o prefeito Luciano Cartacho, e o prefeito disse que avaliaria a demanda. Tem tentado construir isso, que seja feita a ação em sintonia, né? O governo do estado e pelo menos as prefeituras, as maiores prefeituras do estado, para que essas ações que são tomadas em razão da pandemia sejam feitas de forma mais homogênea possível entre o governador e os prefeitos. Mas o governador já autorizou, e eu digo aqui em todos os colegas da classe contábil, o governador autorizou que nós disséssemos que sim, o governo entende a atividade contábil como atividade essencial, certo? Já autorizou a minuta. Cortou novamente. Cortou novamente, Bruno, o áudio. Cortou justamente na hora da informação sobre o conteúdo do decreto. Mas eu estou entendendo que o secretário tem dito que o governo do estado já está reconhecendo essa característica, não é, secretário, da essencialidade do serviço contábil. O áudio ainda está fugindo. E a Rebeca dá essa sugestão. Coloca um fone de ouvido que talvez estabilize o áudio, sabe, Bruno? Eu pergunto se estão me ouvindo, né? Eu sei que o secretário, pelo menos eu, não estou ouvindo, mas os demais me escutam? Ótimo, Maria. Certo. Deixa o secretário tentar ajeitar o áudio dele aí. Live é assim. É isso. Obrigado, Fábio. Obrigado. Ótimo. Muito bom. Mas uma notícia excelente, o secretário já nos trouxe, né? Vamos dizer assim, começou a partida já fazendo um golzinho de cara. Muito bom saber que o governador se sensibilizou com a nossa demanda e nós já temos um aliado nessa procura de reconhecimento da essencialidade, que é evidente. Todos nós sabemos que esse serviço contábil é um serviço de natureza essencial, pelas evidências mesmo. Bruno, eu vou tentar novamente excluir você, incluí-lo novamente, porque deu certo da última vez, né? Voltou o áudio. Vou tentar excluir para você voltar. Faz parte mesmo isso. Vamos ver se aqui assim. Deixa eu ver aqui. O áudio, sem áudio. E agora, acho que até eu sem câmera. Deixa eu ver aqui. Que bom. Peraí. Não, pronto, Bruno saiu. Ele retorna. E aí a gente segue. Eu acho que já para o próximo assunto,
Selecionei aqui umas temáticas. Os próximos assuntos serão um pouco mais acalorados, porque nós vamos tentar enfrentar as questões sobre obrigações de pagamentos de impostos e tudo mais. Vamos verificar, quando o secretário voltar, se a gente estabiliza o áudio dele e dá seguimento aí à nossa live. Pronto, já enviei agora o convite ao secretário voltando. Vamos lá, Bruno. Eu sei que agora dê certo, né? Cruzar os dedos, vamos cruzar os dedos. Certo, Bruno. Então, assim, já deu para entender. Eu não acredito, Bruno. Você está com a jaqueta. Você está com a jaqueta de fiscal. O fonezinho estabiliza. Vamos lá. Ó, melhorou. Bruno, então assim, você estava encerrando ali sua fala sobre a questão da essencialidade, o ok do governador com relação a essa demanda, mas o cuidado dele de coordenar essa medida em todo o Estado. Seria nesse sentido. Positivo. Então, como eu estava só para concluir, o governador nos autorizou a fazer esse anúncio, né, nesse sentido de que o reconhecimento de que a atividade contábil é sim essencial. E aí, dentro dessa ideia, nós já iniciamos as tratativas, porque o ideal era que nós conseguíssemos que isso fosse feito de uma forma, né, uníssona aí, em sintonia com as prefeituras. E aí nós já iniciamos o diálogo nesse sentido, como eu repito, tanto com o secretário da Receita do município, quanto com o procurador-geral do município, doutor Adelmar, e dentro nesse sentido, acreditamos sim, né, que há a possibilidade dessa construção de forma uníssona aí. Mas o governador do estado, mais uma vez, repito, né, já nos autorizou de que nós anunciarmos que a atividade contábil, sim, será considerada pelo governo do estado como atividade essencial. Uma excelente notícia para todos nós. Parabéns também ao governador e ao secretário, que eu vejo que faz essa mediação e sempre com essa atenção toda que tem por nossa classe. Já vi algumas perguntas a respeito da questão do equilíbrio fiscal versus sustentabilidade empresarial, Bruno. Então vamos entrar na questão das prorrogações de pagamento das obrigações principais. Eu quero enfrentar logo, antes disso, porque sempre que nós apresentamos alguma reivindicação, seja através do SESCOM, seja através da minha advocacia no escritório, nesse sentido, sempre que a gente apresentou alguma demanda na secretaria, você sempre nos reportou dizendo, Eduardo, primeiro de tudo, salvaguardar um bem maior para a sociedade, que é exatamente o equilíbrio fiscal do Estado, porque através do equilíbrio fiscal do Estado nós temos condição de manter o próprio combate à economia, ou à pandemia, e também promover a sustentabilidade da nossa economia, porque a gente sabe que é um Estado de servidores públicos e se essa folha estiver de alguma forma ameaçada, isso pode ameaçar, consequentemente, toda a economia do Estado. Então, Bruno, como é que fica? Eu lhe pergunto assim, em números, né? Porque sempre você traz esse argumento, que é um argumento correto, justo, a gente entende esse argumento da sustentabilidade do equilíbrio fiscal, mas em números, como é que está a situação do nosso Estado, a situação fiscal do nosso Estado hoje, para que a gente possa avançar nessa discussão de prorrogações de impostos? O Estado da Paraíba, nós vínhamos agora, do final de 2019, com resultados, né, extremamente equilibrados. Para que os senhores tenham uma ideia, de uns anos para cá, a Paraíba conseguiu inverter esse polo. Nós tínhamos em torno de 60% dos recursos da Paraíba eram advindos do governo federal e 40% eram chamadas receitas próprias, tributos, né? E aí, indiscutivelmente, sem aumentar impostos, né, isso houve uma inversão. Tivemos uma queda bastante significativa desses repasses federais, né, e uma melhor eficiência na cobrança dos tributos, de tal forma que nós conseguimos, né, inverter esse polo. Hoje, das receitas do estado da Paraíba,
55% são de recursos próprios e 45% são de transferências federais. Isso nos deu, associado a isso, o controle efetivo, né, dos gastos, controle efetivo da despesa. Isso nos deu um resultado de 2019, um resultado extremamente positivo, e aí o conceito que é atribuído ao Estado da Paraíba é uma avaliação que é feita a nível nacional, eles chamam de rating, né? A Paraíba teve o rating B, e aí vários estados tiveram rating C e D, né? Então a Paraíba conseguiu aí obter, né, por alguns anos já sucessivos, e manteve isso em 2019, o chamado conceito B, rating B, que isso indica exatamente a eficiência do controle fiscal do Estado da Paraíba, o controle da gestão fiscal. E aí, iniciamos 2020, né? Inclusive, houve a possibilidade, em uma ação muito ousada do governador João Azevedo, ele foi muito ousado quando da consecução, quando da concessão do aumento para o servidor público, né? Um aumento linear de 5%, de forma muito ousada, ele fez isso, mas isso só foi permitido acontecer tendo em vista exatamente o controle da gestão fiscal, né? É uma determinação do governador gastar e gastar com eficiência, né? Priorizar o gasto público, isso é uma determinação do governador e nós temos seguido isso fielmente. No entanto, recentemente, né, com o acontecimento aí da pandemia, que eu acho que é o assunto da hora, né, e a pergunta que vem por você, nós tivemos sim sérios impactos na arrecadação já no primeiro mês. Abril, para que vocês tenham uma ideia, nós já tivemos um impacto nominal em torno de 64 milhões de reais, né? Isso representou em percentual em torno de 12% negativo, referente ao mesmo período do ano passado. O ICMS ficou em torno de 8,7%, mas as quedas referentes ao IPVA e ao ITCD elevaram mais ainda essa queda da receita própria para em torno de 12% negativo. Contudo, repito, o controle da gestão fiscal que nós vínhamos tendo durante todo o exercício de 2019 permitiu, de uma forma muito segura, que nós, ainda em abril, né, mesmo com essa queda aí nominal em torno de 64 milhões, permitiu que nós pagássemos a folha, né, a folha pessoal, dentro do mês trabalhado. Mesmo já se tendo, Eduardo, aí é bom anotar, a necessidade de realização de gastos que têm fugido um pouco da normalidade, né, em razão do combate à pandemia. O governador tem corrido aí, determinado aos secretários de saúde, essa corrida aí pela nova instalações de novos leitos de UTI, novos leitos de enfermaria, abertura de hospital de campanha, e isso tem sim elevado os gastos, em especial os gastos com a saúde, mas gastos extremamente necessários. Contudo, até agora temos conseguido, sim, dado mais uma vez, repito, ao rigoroso controle que tivemos durante o ano de 2019, manter o equilíbrio das contas. Só que a visão, né, o futuro aí, o que se avizinha é algo extremamente perigoso. O relatório de hoje da arrecadação já sinaliza uma queda na arrecadação para o mês de maio em torno de 29%. Isso é o relatório de hoje do primeiro decênio. Para que os senhores tenham ideia, se isso realmente fechar o mês com essa queda de 29%, isso representará em valores nominais em torno de 140 milhões de reais a menos nos cofres públicos. Então, realmente é uma situação extremamente grave, uma situação extremamente séria, requer, e isso tem sido a determinação do governador, uma maior eficiência, um maior controle, que já tenha sido sempre permanente esse controle dos gastos durante toda a gestão, mas tem sido ainda uma determinação por parte do governador do estado para que nós tenhamos cada vez mais, né, cuidado e verificação com a realização dos gastos, para que a gente possa, sim, sair dessa pandemia, né, e possa aí, com pouco tempo, se Deus quiser, né, recuperar o controle da gestão fiscal. Entendi perfeitamente, Bruno. Eu lhe pergunto, então, na sequência, se houve alguma redução, se a Secretaria sentiu redução no volume de informações fiscais, né, porque a gente sabe que tudo começa com as declarações, com as informações fiscais. Então, houve alguma queda nesse volume? A Secretaria percebeu de abril para cá queda nesse volume que justifique, por exemplo, essa queda na arrecadação, em consequência?
A gente precisa, na verdade, eu acho que a maior parte do nosso público aí são os colegas da área contábil. Eu talvez seja aí até um pouco ensinar, como a gente diz, o vigário é rezar, né? Mas a arrecadação de abril, ela refere-se às operações de março, né? Todos sabem que o isolamento, ele se iniciou, né, no dia 20 de março. Então, em tese, né, nós tivemos aí o funcionamento do comércio paraibano por quase praticamente 2/3 do mês. Isso, ou seja, o fechamento de 10 dias já representou essa queda de em torno de 64 milhões de reais em abril. O mês de abril, ele praticamente todo, né, na verdade todo, foi de isolamento social e com fechamento de quase a totalidade das empresas. Então, indiscutivelmente, a repercussão disso na arrecadação agora no mês de maio será extremamente significativa. Nós temos acompanhado, Eduardo, e as declarações ainda estão no prazo de apresentação, muitas delas, mas nós temos acompanhado determinação também do secretário Maria Alves nesse sentido, a evolução da emissão das notas fiscais dia a dia. E o que nós verificamos no mês de abril foi uma queda no faturamento das empresas, ou seja, no valor nominal consignado nas notas fiscais, sejam elas NFE e NFCE, em torno de 35% na questão nominal constante nas notas fiscais eletrônicas e notas fiscais do consumidor eletrônica. O que isso durante o mês de abril, o que isso vai repercutir indiscutivelmente na arrecadação do mês de maio. Agora, vale salientar também que a Secretaria da Fazenda, e aí houve o decreto do senhor governador no sentido de que nós suspendêssemos os procedimentos de fiscalização das empresas efetivamente fechadas em razão da pandemia, e aí houve aí várias notícias, aí, o que a gente tem chamado aí de algumas fake news, né, dizendo que a fiscalização estava descumprindo e não o está, certo? Posso garantir aos senhores que os procedimentos de fiscalizações que estão sendo efetuados são tão somente nas empresas que efetivamente estão funcionando, ou seja, antes que a gente starte a fiscalização, a gente verifica se houve entrada e saída, né, antes de startar. E o que a gente verificou e pede a colaboração dos colegas da classe contábil, dos parceiros dos escritórios de contabilidade, é que foi detectado também, doutor Eduardo, várias empresas que houve entrada e saída de nota fiscal, mas que a apresentação da declaração foi feita sem movimento. Então, isso estamos, sim, a Secretaria da Fazenda fazendo a notificação. A ideia, mais uma vez, repito aos senhores, a ideia não é lavrar, distribuir auto de infração pelas empresas, de forma nenhuma, mas sim notificar as empresas e oportunizar o colega do escritório contábil, oportunizar ao empresário que solucione suas pendências com a Secretaria da Fazenda, né, mas sem a necessidade, pelo menos no primeiro momento, da lavratura do auto de infração. Mas sim, estamos sim acompanhando isso diariamente e temos sim já um dado real de hoje, que a arrecadação do primeiro decênio já houve aí, sinaliza para uma queda em torno de 29%, e as notas fiscais, sim, têm tido uma queda nos seus valores nominais em torno de 35%. Eu interpreto, aí você é o secretário, pode me corrigir nisso, essa queda do quantitativo de notas, tanto no quantitativo como no volume econômico das notas, é representatividade da conjuntura econômica, né? Todo mundo consumindo menos, isso é natural. Onde eu quero chegar com a pergunta que fiz a respeito do volume de informações fiscais? É que uma outra demanda do setor contábil é a prorrogação das declarações, né? Então, se nós estamos sentindo uma queda de arrecadação tão grande, mas com o volume quantitativo de declarações mantidas, então nos parece que manter as declarações não está surtindo efeito, aparentemente, do ponto de vista arrecadatório. Será que uma estratégia seletiva com relação a essas informações, por exemplo, só as informações das empresas que estão mantidos o funcionamento e prorrogar as informações das empresas que estão conceituadas como não essenciais, portanto, vedados de funcionamento. Será que isso não desafogaria o setor contábil e empresarial e a economia como um todo? Eu acho que a gente deve iniciar esse debate, Eduardo, até
falando um pouco sobre reserva de mercado, né? Eu acho até importante, e aí é como um defensor, né, os colegas têm uma convicção disso, como um defensor da classe contábil, eu acho que a partir do momento em que houver uma postergação aí generalizada nas três esferas das declarações, eu acho que o contador, durante esse período, e repito, né, sempre durante toda a minha vida acadêmica no curso de contabilidade, eu vi muito aquela ideia de que o profissional contábil, como aquele profissional que produz o conhecimento para a tomada de decisão. Infelizmente, e muito infelizmente, nós, aí eu me acosto aos colegas aí da classe contábil, muito infelizmente não temos condições de tempo nem operacionais de sermos, muitos deles, esse elo, né, de produção de informação para a tomada de decisão, porque temos muitas das vezes que está, né, apresentando aí suas declarações, as informações fiscais, as três esferas de poder. Mas aí onde é que eu quero chegar? Eu acho que a partir do momento que, se houvesse, porventura, uma postergação generalizada nas três esferas de poder, isso poderia comprometer, pelo menos temporariamente, até o mercado contábil. Estou defendendo aqui os colegas aqui, em momento de descontração. Eu acho que postergar, colegas, isso pode prejudicar até o salário de vocês, né? Naquele mês em que, porventura, os colegas contábeis não estejam trabalhando. Então, isso é um dos pontos. Isso deve ser tratado de uma forma muito transparente. O doutor Eduardo me conhece, né? Eu gosto de tratar as coisas sempre de forma muito transparente. Uma outra coisa, Eduardo, é o seguinte: se nós estamos tentando construir junto ao governador do estado, e o governador já se sensibilizou, entendeu, né, que a classe contábil é uma atividade essencial para o funcionamento, né, das empresas, é essencial para a economia do estado, prorrogar essas declarações, eu acho que acabaria um pouco mexendo nessa balança da essencialidade. Perdoe-me, mas eu acho que esse é o meu entendimento. Eu acho que dentro dessa ideia, eu acho que prorrogar isso, eu estaria relativizando um pouco esse conceito que tanto eu quanto o secretário Marialvo defendemos isso junto ao governador do estado, junto ao nosso procurador-geral, doutor Fábio Andrade, e que o governador de plano entendeu essa necessidade. Eu acho que aí mais um ponto que seria necessário a gente destacar é que, porventura, uma postergação, eu estaria relativizando essa essencialidade, né? Então, assim, e um terceiro ponto que aí eu levo para o debate, nós pesquisamos isso em vários estados, né? Alguns estados que, porventura, efetuaram a prorrogação da escrituração da EFD. O que eu verifiquei foi o seguinte: esses estados, doutor Eduardo, eles possuem uma outra declaração, que essa outra declaração é que é responsável pela apuração do imposto. A Paraíba, até como uma medida de facilitar, né, a vida, inclusive, do colega contábil, facilitar o empresário, nós recentemente consolidamos, acabamos com a nossa antiga GIM, né, que era a declaração de apuração, e mantivemos tão somente, né, a escrituração fiscal digital, onde nela também é feito a apuração. Então, assim, isso representaria para a gente, Eduardo, talvez um descontrole, né, da questão da movimentação e das apurações dos possíveis impostos que serão carreados aos cofres públicos. A gente precisa alertar sempre, Eduardo, o seguinte: aqui não há nenhuma sede arrecadatória. O Estado, Secretaria da Fazenda, não tem isso como marco, não há sede de arrecadar. O que há, sim, é a necessidade de nós mantermos os controles, a necessidade de que seja carreado aos cofres públicos esses impostos, mais ainda nesse momento, Eduardo. Estamos vivendo um momento onde precisa se salvar vidas. O ponto principal é vida, né? Hoje nós vamos, talvez, eu não sei como é que está a pauta aí, a gente entre nesse tema, mas nas últimas 24 horas aqui no estado da Paraíba, nós tivemos confirmado mais 252 casos, né? Então nós precisamos correr para preservar a vida. E para preservar a vida, pessoal, a gente precisa de recurso público. Concordo plenamente, Bruno, muito bem esclarecido. Gustavo Cabral, meu sócio, fez até essa observação que nós, advogados, sentimos os efeitos da prorrogação de prazos, os efeitos mercadológicos das prorrogações e suspensão de prazos processuais, a arrecadação dos escritórios, pelo menos eu falo do meu e de alguns escritórios que eu comentei, que eu conversei, a arrecadação caiu muito,
não é? Por conta justamente da diminuição da queda da demanda. Bem esclarecido isso, mas nós podemos avançar um pouco, Bruno, antes de chegar na questão do Comitê de Gestão da Crise, falar sobre cobrança antecipada de ICMS e sobre TARI mínimo. Né? Outro dia eu fiz essa demanda sobre TARI mínimo e você disse, Eduardo, TARI já é benefício. A empresa já está beneficiada, então não tem mais o que discutir. Eu volto agora a discutir a questão do TARI mínimo, né? Porque é um contrato. Né? Um contrato que, como outro qualquer, teve suas condições em razão da pandemia pressionadas. Essas condições iniciais estão muito pressionadas, tanto para o Estado como para essas empresas. Então, manter o pagamento do mínimo tem sido uma pressão muito grande no caixa das empresas, porque a arrecadação, como todos nós estamos vendo, caiu bastante. Então, uma questão é essa do TARI, nós estamos com um tempo bem avançado, Bruno, que o ideal seria que a gente não renovasse a live, a gente encerrasse nos primeiros 60 minutos. E a questão dos antecipados, né? Substituição por entrada, fronteira, esses bloqueios, os bloqueios que ainda estão havendo, eu não sei se ainda está havendo, eu sei que está havendo bloqueio das que estão funcionando normalmente, né? Mas ICMS antecipado, essas duas questões, TARI mínimo e cobrança antecipada. Qual a sensibilidade do Estado com relação a isso? Há algum estudo que viabilize o diferimento? Eu sei, inclusive, que tem um projeto de lei 1659, 2020, de Pauliana Dutra, que não tem como justificativa a Covid, mas já propõe o diferimento do pagamento do DIFAL para a data da saída e não a entrada da mercadoria. Como é que a Secretaria vê isso atualmente, né, em rápidas palavras, por conta do avançado da hora, e se existe algum estudo, alguma possibilidade para a gente avançar aí numa possível, quem sabe, prorrogação do imposto. Aí já não seria das obrigações acessórias. O assunto é muito palpitante. Infelizmente, o Instagram aí parece que só permite 1 hora. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas deixar bem claro, pessoal, que independente se nós não vencermos o debate como um todo, eu estou aberto mais uma vez a continuar o debate e aí seja lá o dia que for necessário. Mas com relação ao projeto da deputada, a deputada Poliana também, excelente parceira, né, do Estado, uma deputada extremamente fiscalista, muito próxima do povo. E nós tivemos conhecimento sobre o projeto, inclusive a deputada me mandou isso, né? Nós avaliamos o projeto dela e dentro da avaliação que nós fizemos foi a questão do impacto financeiro. E o impacto financeiro, a gente precisa muito separar aí, pessoal, a questão do Simples Nacional do regime de pagamento normal. Isso os colegas contadores sabem muito bem disso. E a ideia é o seguinte, essa antecipação que é feita para as empresas do regime de pagamento normal, ela não tem nenhum tipo de impacto, né, no custo dela, porque ele utiliza isso aí como crédito na sua apuração. Para as empresas do Simples Nacional, sim, há um impacto, sim, nesse sentido, tá? Mas o que a gente fez, a justificativa, inclusive, apresentamos uma nota técnica, deputada, dirigida não só a ela, mas a todos os parlamentares da Assembleia, foi no sentido de que a cobrança, né, ela tem aí total previsão legal nesse sentido, né? Essa cobrança antecipada, ela só acontece porque, de fato, está havendo movimentação financeira nesse sentido, né? Está havendo compra, só há a cobrança da fatura do ICMS Fronteira, porque está havendo operação comercial nesse sentido. O impacto financeiro que nós levantamos no exercício de 2019 foram 647, salvo engano, 650 milhões de reais. Isso representa, doutor Eduardo, quase 1 mês e meio de arrecadação do Estado. Então, abrir mão desses recursos em qualquer momento, né, seja para qual estado da federação for, é algo totalmente impossível de acontecer. Em momentos como esse que a gente vai viver, já iniciamos isso no mês de abril, uma crise econômica que será uma crise econômica sem precedentes, né, uma crise econômica no Estado sem precedentes. E aí discutimos isso e apresentamos isso à deputada. Não sei em que pé está a tramitação na Assembleia, porque nós apresentamos essa nota técnica, mas, de fato, os cofres públicos estaduais, eles não suportam, pelo menos na atual situação que nós estamos, né,
em nenhum tipo de postergação do pagamento de imposto nesse sentido do ICMS Fronteira. Tá? Eu não lembro, a sua outra pergunta foi... O mínimo do TARI. O mínimo do TARI. Com relação ao mínimo do TARI, eu repito, né, o debate que nós tivemos, o TARI já está dizendo, né, são empresas beneficiadas, são necessários para o Estado da Paraíba. Todos sabemos que nós vivemos uma guerra fiscal, né, uma guerra fiscal totalmente velada, mas ela existe, essa guerra fiscal, né? E dentro dessa guerra fiscal existe a necessidade aí da concessão de benefícios fiscais totalmente amparados, legais, né, autorizados pelo Conselho Nacional Fazendário, mas aí realmente, como eu lhe disse, o TARI realmente, a questão do mínimo, ele é previsto quanto da pactuação com o Estado, como aquele valor em troca do benefício, o Estado teria, né, que ser carreado a ele, independente do seu faturamento, aquele valor mínimo. No entanto, Eduardo, acho que vale a pena a gente destacar a seguinte situação. O próprio COGETA, o Comitê Gestor, o que nós não podemos fazer, sob hipótese nenhuma, é permitir que o contribuinte deixe de efetuar o recolhimento do seu valor mínimo. No entanto, o próprio COGETA, isso é unânime no COGETA, isso já consignado em várias atas do COGETA, permite que o contribuinte que teve queda no seu faturamento, ele efetuar o protocolo na Secretaria da Fazenda, informando a queda no faturamento para que seja feito um aditivo. Então, o que é que está se fazendo? Não está se abrindo mão do recolhimento mínimo previsto nas cláusulas contratuais do TARI. O que é permitido é que o empresário faça, sim, o seu protocolo, informando a queda do seu faturamento, e aí o que é feito lá no COGETA? É feito um levantamento dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, é calculado a média desse faturamento, e aí sim, verificado o proporcional da operação interestadual, o proporcional da operação interna, feita essa proporcionalidade, se for um TARI de atacado, por exemplo, o seu 4 e 1%, e aí sim, é feito a alteração da cláusula para que o seu recolhimento mínimo diminua, naturalmente, lá nunca inferior a R$24 mil, que representaria os 4% dos 600 mil previstos no TARI. Mas assim, abrir mão do recolhimento mínimo, não. Mas há mecanismos legais para que o empresário informe a Secretaria da Fazenda de forma oficial a questão da queda do seu faturamento e aí a gente submete a avaliação do COGETA. Excelente. É uma sensibilidade, já é uma demonstração de sensibilidade. Né? Se não suspender o pagamento por inteiro, mas ajustá-lo às condições, principalmente às condições da crise atual. Bruno, eu acho que, em termos de tributos, eu acho que isso aí são as demandas mais recorrentes. Mas você falou aí do número crescente de casos no Estado, e eu acho que para o nosso debate, para a nossa conversa, é importante também a gente discorrer algo sobre essa situação, como é que anda essa curva, como é que tem sido a atuação do Comitê de Gestão da Crise, enfim, você que faz parte, como é que estamos atualmente do ponto de vista sanitário, não mais econômico-fiscal, mas do ponto de vista sanitário, porque é essa situação sanitária que vai dizer se vai para frente ou não vai essas restrições econômicas. Como é que a gente tem andado nesse sentido, Bruno? Se cortou novamente? Voltou. Como eu estava dizendo, são em torno de 12 secretarias que integram o comitê. Ele é presidido aí... Só uma interrupção. Nós temos 3 minutos. Só? 13, não. 13. Tem tempo. Eu vi 3. Eu digo, mano. Tá. Vai, segue. Então, nós temos aí em torno de 12, é coordenado pelo governador do estado, né, junto com a Secretaria de Saúde, mais a Secretaria da Fazenda, Controladoria, Procuradoria, Secretaria de Segurança, todos esses OCSEPLAG integram aí o Comitê de Crise. Os números que a gente tem aqui, ele não é diferente dos demais unidades da federação, Eduardo. Repito, como eu disse inicialmente, nas últimas 24 horas, nós tivemos aí mais 252 casos, né, confirmados nas últimas 24 horas, e 15 óbitos, né, 15 óbitos. O governador tem trabalhado diuturnamente, né, e determinado aos secretários envolvidos, né, uma urgência, né, nas tratativas
no que diz respeito à ampliação aí de leitos de UTI, de enfermarias, aquisição, isso é extremamente importante, aquisição de EPIs para a nossa equipe de frente, nossa equipe de combate, e aí vai um grande abraço aí para os profissionais da área de saúde. Eu soube que inclusive hoje é o dia do enfermeiro, abraçar, né, os colegas aí enfermeiros, em especial os enfermeiros da Paraíba, que estão nessa linha de frente no combate, certo? Mas a situação é extremamente grave. Nós estamos, Eduardo, e o governador repetiu isso ontem, nós estamos numa linha ascendente. Nós ainda estamos crescendo, né, nos casos. Estamos longe, acreditamos ainda que estamos longe da estabilização para aí sim começar a ver uma curva descendente. Então, a necessidade é urgente de mantermos sim o isolamento social. Não há condições ainda de pensarmos nem de admitirmos, né, a hipótese de fragilizar isso, né? O governador ontem descartou a possibilidade de ocorrência de lockdown, mas deixou bem claro isso na entrevista que deu na CNN, que haverá sim, caso o isolamento social não seja cumprido, haverá sim a necessidade de endurecer as regras e endurecer o controle sim, para que nós mantenhamos o isolamento. Mais uma vez, repito, a necessidade é de manutenção da vida. Com certeza, a vida em primeiro lugar. Bruno, você, já que tem um pouquinho mais de tempo, eu pensei que era bem pouquinho, só 3 minutos, mas são 13, já não mais, né? Mas você falou com relação ao salário mínimo, da possibilidade de a gente pleitear administrativamente, e esse pleito administrativo, hoje, como é que está essa tramitação? Eu acho que em TARI seria eletrônico, né? Processo eletrônico, assim? Todos os nossos serviços, Eduardo, é bom deixar isso claro para o cidadão e para o profissional contábil, para o empresariado, todos os nossos serviços estão sendo prestados. Naturalmente, o tempo de resposta, quando esse serviço ele é prestado por meio eletrônico, por meio de e-mail ou processo eletrônico, o tempo de resposta não é o mesmo, mas todos os nossos serviços estão sendo prestados. Inclusive, recentemente, encerrei hoje, né, um ciclo de votação do Cogeta. Então, o Cogeta está funcionando normal. A empresa que houve queda do seu faturamento, mais uma vez eu vou deixar isso para que fique, na verdade, fica gravado aí, era importante que ficasse gravado. O procedimento para isso a empresa vai protocolar um aditivo no seu TARI, tá? Pode mandar para o protocolo@cefaz.pb.gov.br e o Cogeta vai distribuir o processo para um dos membros do Cogeta, e o que o Cogeta vai fazer é o seguinte, fazer a variação da média dos últimos 6 meses ou 12 meses, o que melhor for para o contribuinte, e fazer o recálculo do novo mínimo. Então, talvez, acredito eu, que não sei se seria momento ainda, era bom os colegas profissionais contábeis avaliarem isso tecnicamente, fazer o cálculo, porque se a queda do faturamento foi só no último mês, tá, Eduardo? E quando a gente fizer a média dos últimos 6, talvez ele não tenha tanta representatividade e ele só vai poder pedir novo cálculo, certo? Daqui a mais um tempo. Ele não pode estar fazendo esses pedidos de novo cálculo, tá? Então é bom o colega contábil fazer essa avaliação. Quem tiver dúvida, você conhece o auditor, o doutor Aderson, né? Entre em contato com o Aderson, também estou à disposição para que não haja. A ideia é sim, manter a estrita legalidade, mas que o colega da contábil e o empresário não faça um pedido que porventura venha prejudicá-lo lá na frente, porque ele venha a ter uma nova queda de faturamento e dentro daquele prazo ele não iria poder fazer um novo pedido. Então é importante sempre debater, dar uma ligada para a gente, liga para a DESP para que a gente possa debater o tema antes de que haja o protocolo. Bruno, foram várias perguntas, eu priorizei exatamente sua fala dentro desse roteiro aí que eu tinha preparado. Roberto Cavalcante fez eu não sei se ele ainda está por aí, mas fez a seguinte indagação. Na situação atual, a Cefaz permitirá o parcelamento de eventuais diferenças apuradas em monitoramento? Essa é a pergunta do nosso querido Roberto Cavalcante. Nós estamos permitindo, sim, o parcelamento, o que está sendo startado pela Gerência Executiva de Fiscalização, e aí mando um abraço já para o nosso gerente de fiscalização, doutor Fernando Carlos, e o nosso gerente operacional, doutor Wilton Júnior. O que está sendo startado são as faturas que foram em aberto de empresas que efetivamente funcionaram. Essas faturas a gente não está permitindo o parcelamento e poderá fazê-lo caso o contribuinte possua outros débitos fiscais, né? E aí junta todos esses débitos fiscais e aí sim
a Secretaria está permitindo que haja o parcelamento dentro dessa ideia de o contribuinte tentar sanear, né, todas as suas pendências junto à Secretaria da Fazenda. Resumindo, se for para resolver tudo, ok. Só essa questão do faturamento, isoladamente, não. Só a questão do faturamento a gente não está permitindo, não. Anderson Caldas, também contador, pergunta se tem alguma previsão de reabertura do comércio. Penha Moraes pergunta: e os empresários que compraram em fevereiro e têm que pagar o Fronteira agora em maio, mas a loja está fechada por causa do decreto estadual, como pagar esse imposto? É uma boa pergunta. Né? Quem comprou em fevereiro, o pagamento da fatura, ele é em abril, né? Quem comprou em fevereiro, o pagamento da fatura é em abril. Se for do Simples Nacional, é o segundo mês subsequente, é o dia 15 do segundo mês subsequente. E aí, de fato, o seguinte, o que está se cobrando foi uma efetiva operação realizada, né? Não há a dispensa do pagamento desse imposto, porque foram compras que efetivamente se realizaram em fevereiro, né? A pergunta aí do outro colega quanto à abertura do mercado, de fato não, como eu disse, nós estamos ainda numa curva muito ascendente, os casos ainda vão aumentar e muitos, e aí tem sido determinação do governador quanto dos órgãos de saúde a necessidade sim da manutenção do isolamento. Precisamos sim ficar em casa. A deputada Poliana afirmou que a MP já foi aprovada hoje na CNJ, salvo engano, ela é a presidente da CNJ, uma boa notícia. Foi aprovada, viu, Bruno? A deputada, a MP que foi aprovada, eu acho que é isso que a deputada é outra MP, e aí agradeço desde já a deputada Poliana, né, que muito bem conduz a CCJ, né, mas foi a MP que prevê, doutor Eduardo, a remissão decorrente daquela inconstitucionalidade do decreto 23.210 e do 23.211, né? Como os decretos foram declarados inconstitucionais, na minha opinião, respeitado tranquilamente, precisamos respeitar sim, o entendimento do ministro do Supremo, sem nenhum tipo de afronta, mas na minha opinião houve um equívoco nessa análise jurídica, porque os nossos decretos estavam efetivamente depositados no CONFAS, né? Mas houve essa decretação da inconstitucionalidade, então diante disso houve a necessidade dessa medida provisória para que houvesse a remissão dos créditos que foram dispensados quando da aplicação do decreto 23.210 e dos 23.211. Eu acho que é isso que a deputada falou. E aí, parabéns mais uma vez à deputada Poliana. Você sabe que eu já tinha, e você tinha esse conhecimento, a gente corroborou dessa informação, a gente vem perdendo divisas aí, vem perdendo negócio, né, principalmente para Pernambuco, em razão dessa questão aí, dessa inconstitucionalidade. Garibaldi, filho, nosso querido conselheiro federal, pergunta: a ideia do Estado, pelo novo decreto, foi realmente excluir do TARI as centrais de distribuição? Essa aqui... Não. A ideia não há exclusão de forma nenhuma, Garibaldi, dos centros de distribuição, certo? Inclusive, temos aí vindo aí, e aí, contraditando um pouco o que o doutor Eduardo falou aí, que nós perdemos, eu acho que, graças a Deus, doutor Eduardo, nós conseguimos não perder e dar segurança ao empresariado paraibano, né? Eu acho que eu vi aí entrar o presidente Vanduí Farias, eu acho que está acompanhando aí nossa live, manda um abraço para o presidente Vanduí, né? Nós conseguimos aprovar no CONFAS a autorização para a edição de 2 novos decretos, tanto para o atacado quanto para a indústria de plástico, de tal forma que mantivemos a segurança jurídica dos benefícios fiscais concedidos na Paraíba, que são benefícios fiscais que já o eram concedidos dentro da estrita legalidade, estavam depositados segundo o convênio 190, a lei complementar 160, mas que por um equívoco na tramitação do processo do Supremo foi declarado inconstitucional, mas conseguimos nova autorização no CONFAS, mantendo a estabilidade dos benefícios fiscais e a integral legalidade dos benefícios fiscais da Paraíba. Com relação à diferença aqui, quem pergunta é Clenilson. Agora a gente não tem mais muito tempo, a gente tem que encerrar, são 23, 22, 20 segundos. Bruno, eu quero agradecer mais uma vez, muita gratidão da nossa parte, do SESCOM, diretoria e associados, e convidá-lo para uma próxima, que a gente pode agendar no próximo momento. Eu que agradeço, me despeço deixando um fraterno abraço para você, Eduardo, um fraterno abraço